E essa palavra aqui salva a gente. A gente quem? A gente que pensa. Porque, confessa comigo que você conhece uns crentes que você acha que devia ir para o inferno. E você conhece uns não crentes que você acha que devia ir para o céu. Fala a verdade. Quantos aqui conhecem crente que... Não vou falar isso. Porque esse é o nosso grande dilema. São pessoas que dizem que conhecem a Deus, são pessoas que cumprem todos os ritos da nossa religião, porque nós somos religiosos, nós somos cristãos de tradição protestante reformada, nós somos uma igreja evangélica, e mais, nós somos uma igreja batista. Então nós somos cristãos, reformados, protestantes, evangélicos batistas. É muito título religioso, deu para entender? Nós somos tudo isso. Mas nós conhecemos pessoas que a gente fala assim, não é possível que esse cara vai estar no céu, e a gente olha para outros que não têm sequer uma confissão religiosa, que não têm uma prática religiosa, na verdade, pessoas que são ignorantes a respeito do Evangelho, pessoas que são ignorantes a respeito de Jesus, pessoas que não cantam as músicas que nós cantamos, não fazem as orações que nós fazemos, não leem a Bíblia, não dão dízimo na igreja, o que é uma pouca vergonha. E essas pessoas, elas são maravilhosas. Elas são extraordinárias. Nós falamos assim, esse é um ser humano que não é possível que Deus mande esse cara para o inferno. E o que é bom para você, se você pensa assim, porque eu digo que eu penso, é que o apóstolo Paulo também pensava. E ele então fala a respeito dos religiosos, e ele revela uma intuição que não é só dele, é quase que universal, porque é também sua, é minha, e é, por exemplo, de mentes ou de corações muito honestos, e que se colocaram diante de Deus. Por exemplo, Gandhi. Quando Gandhi conviveu com os cristãos ingleses na Índia, Gandhi disse o seguinte aos cristãos: eu aceito o seu Cristo, mas não aceito o seu cristianismo, porque vocês falam de Cristo, mas vivem de maneira muito contrária a tudo que Cristo ensinou. O Paulo apóstolo, se estivesse ao lado do Gandhi, ia dizer: eu sei do que você está falando, eu conheci um pessoal assim também. Nietzsche, por exemplo, que é chamado o filósofo da morte de Deus, ele diz assim: se mais remidos se parecessem os remidos, mais fácil me seria crer no Redentor. E, por exemplo, Kierkegaard, que é um filósofo, teólogo dinamarquês, considerado o pai do existencialismo cristão, e que não é visto com muito bons olhos por alguns mais tradicionais e ortodoxos. O Kierkegaard disse o seguinte, vou ler o que ele falou, palavras literais de Kierkegaard: se alguém que vive em meio à cristandade sobe até a casa de Deus, a casa do verdadeiro Deus, e ora, mas ora num falso espírito, e alguém que vive numa comunidade idólatra, e ora com a paixão do infinito, com a paixão inteira do infinito, muito embora seus olhos estejam pousados em um ídolo,
Pergunta Kierkegaard: onde encontramos mais verdade? Um deles, ora, na verdade, a Deus, muito embora esteja diante do ídolo, enquanto o outro, que está diante de Deus, ora de maneira falsa ao verdadeiro Deus, e portanto cultua um ídolo. Deu para entender? Você está diante de Jesus, mas como quem está diante de um ídolo, enquanto o outro está diante de um ídolo, como quem está diante de Jesus. Onde há mais verdade? Pergunta Kierkegaard. Não é difícil entender por que os ortodoxos não gostam muito de Kierkegaard. É porque os ortodoxos talvez também não gostem muito de ouvir o que o Paulo tem a dizer. E não gostem muito de ouvir, nem mesmo, o que os profetas do Velho Testamento tinham e tiveram e disseram. Tinham a dizer e disseram. E não gostam de ouvir, provavelmente, o que Jesus disse. Jesus disse algumas coisas muito complicadas. Por exemplo, Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. Um homem religioso, comprometido com a sua experiência religiosa, ora a Deus dizendo: graças te dou por ser quem sou, porque sou melhor do que todo esse pessoal aqui, inclusive melhor do que esse publicano, desse cobrador de impostos, esse corrupto. Jejuo 2 vezes na semana. A lei de Moisés mandava jejuar 1 vez por ano. O cara jejuava 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo que tenho. Frequento a sinagoga todo sábado. Enquanto o outro não frequentava a sinagoga, não dava dízimo, era corrupto, etc, etc. Olha para si mesmo, e aquilo que vê em si mesmo faz com que ele não tenha sequer a coragem de olhar para Deus, e simplesmente pronuncia: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Jesus diz: onde há mais verdade, é nesse pecador. Ou, por exemplo, Mateus capítulo 21, quando Jesus conta a história de 2 filhos de um homem. Ao primeiro filho, o homem disse: vai trabalhar na vinha. E o filho disse: eu vou. Mas não foi. Ao segundo filho disse: vai trabalhar na vinha. E o filho disse: não vou não. Mas foi. Qual dos 2 é o filho que fez a vontade do pai? O que foi? Responderam eles. E Jesus respondeu dizendo: muito bem, pois eu queria dizer para vocês que os publicanos, que vocês acham que são corruptos e ladrões, e as prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de vocês, vão preceder vocês no reino de Deus. Porque há mais verdade neles do que em vocês religiosos. Não é simples ouvir o que Jesus tem a dizer. E não é também muito confortável para o profeta, que vai sendo ensinado por Deus, como é que funciona o coração de Deus, e como é que os olhos de Deus contemplam a nossa vida. Porque Samuel, quando vai ungir o rei Davi, ele está diante de Abinadab, um dos filhos de Jessé, e Abinadab tinha 2 metros de altura, 1 metro de largura, músculo puro, 4% de gordura no corpo. O Samuel, quando olhou, falou: esse é o cara, esse é o próximo rei de Israel. E já vai se preparando para ungí-lo. E Deus fala: não, esse aí não. Aí Samuel olha para Jessé e diz: tem mais um filho? Tenho. Eliabe, pode entrar. 2 metros e 10, 1 metro e 10 de largura, 2% de gordura no corpo. O Samuel falou: ah, está explicado, é esse. Foi subir na cadeirinha para ungir o cara? Também não é. E Samuel olha para Deus e fala: então qual que é?
E Deus fala: não olhe para a aparência do homem. Os meus olhos não veem o que está diante dos olhos. Os meus olhos não veem o que todo mundo vê. Porque todo mundo vê o que se pode ver. Mas eu vejo aquilo que não se pode ver, que é o coração. E aí Samuel então diz: ok, entendi. Então o Senhor vai ter que me revelar quem é o rei, porque eu não vou conseguir ver. E Deus falou: então senta aí, que nem o pai dele conseguiu ver. E Samuel fica sentado e passam todos os filhos de Jessé, e acabou. E não é nenhum deles. E Samuel diz a Jessé: acabou? Acabou. Aí Samuel: acabou. E Deus fala: não acabou. Existe um que é segundo o meu coração. Samuel vira para Jessé e diz: ele falou lá em cima que tem mais um que é o segundo coração dele. Ah, você vê, o pai esqueceu do cara, né? É impressionante. O pai esqueceu dele. E Deus diz assim: mas eu não esqueci. Por isso é que o apóstolo Paulo vai falar que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas menos sábias para confundir os inteligentes. Diz que Deus escolheu os pobres para humilhar os ricos. E Deus escolheu aquilo que aos nossos olhos não tem glória nenhuma, para revestir com sua glória. Por isso é que lá no último dia, Jesus vai chegar diante de alguns e dizer assim: o que vocês estão fazendo aqui? Não conheço vocês. Vocês não são minhas ovelhas. Ah, mas nós invocamos o teu nome. Nós íamos na igreja e cantávamos: Senhor, Senhor. E Jesus diz para eles: mas nem todo aquele que canta para mim, Senhor, Senhor, está no reino do meu Pai. Não, mas nós profetizamos, nós expulsamos demônio, nós... Não conheço vocês. Vocês fizeram as coisas que a religião ensina a fazer, mas o coração de vocês está muito longe do meu Pai. Não sei quem vocês são. Porque o grande ensinamento desse texto aqui, ele diz assim: olha, não é a sua experiência religiosa que tem valor. É a obra do Espírito Santo de Deus dentro de você. E a gente fala: oh, aleluia, finalmente. Que bom que a Bíblia falou isso. Porque tem pessoas que têm a mesma experiência religiosa que nós temos, e a gente fala assim: esse pessoal acho que ainda não entendeu nada, sabe tudo de religião, mas não tem o coração de Deus. E tem algumas pessoas que têm o coração de Deus e não sabem nada de religião. Aí a gente olha para o céu e fala assim: Senhor, e como é que fica? E Deus fala: vou deixar que eu estou cuidando. Eu sei quem é quem. Eu sei quem é meu filho, quem não é. Eu sei quem é Adão e quem é Cristo. Eu sei. Há uma disputa nas igrejas evangélicas. Qual igreja evangélica tem o Deus mais poderoso? Já reparou, os testemunhos hoje não são assim: antes e depois de Cristo na minha vida. Os testemunhos são antes e depois da igreja X, da igreja Y, da igreja Z. Antes da IBAB, depois da IBAB. Meu Deus. A disputa é mais ou menos assim: venha aqui para a nossa igreja, porque a unção está aqui. O poder de Deus está aqui. Deus vai abençoar a sua vida aqui. Comprometa-se aqui, que o poder de Deus vai alcançar você aqui. Mas tem um outro pessoal que não é muito assim do poder, não. Ele é mais da verdade. Eles falam assim: lá tem poder, mas o diabo também imita o poder de Deus. Mas aqui nós temos a verdade. Nós temos a confissão de fé de Westminster. Temos a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Aqui nós entendemos a Bíblia
nós sabemos a teologia correta, a doutrina correta, em que a gente confunde o ter o coração transformado pelo Espírito Santo com acreditar nas doutrinas certas, acreditar na verdade doutrinária. Essa é uma polarização que existe no protestantismo brasileiro já há bom tempo. Os pentecostais com o poder e os não pentecostais, os tradicionais ou históricos, com a verdade. E isso é uma grande estupidez que subverte o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus não é nem sobre poder e nem sobre verdade. O Evangelho de Jesus é sobre amor. Porque um Deus que tivesse poder, mas não fosse amor, bem poderia ser um monstro. E um Deus verdadeiro que não amasse, bem poderia ser uma mente fria. O nosso problema não é nem de poder e nem de verdade, o nosso problema é de amor. E talvez por isso o apóstolo Paulo tenha dito o seguinte: olha aí vocês religiosos, como a religião de vocês não resolveu o problema de vocês, que é amor. Porque vocês dizem para não roubar, mas vocês roubam. Vocês dizem para não adulterar, mas vocês adulteram. E vocês são iguaizinhos aos idólatras. O que o Paulo está dizendo? Ele está dizendo, vocês têm um buraco dentro de vocês que vocês acham que vai ser preenchido com alguma coisa que está do lado de fora de vocês. É um pouquinho mais de recursos, é um pouquinho mais de romance. Mas não é isso que vai encher vocês. O que é roubar e adulterar? O que isso tem em comum? O roubo e o adultério têm em comum que ambos prometem satisfazer uma falta que nós carregamos. Eu vou estender a mão para pegar aquilo que não é meu, que legitimamente não é meu. E aí Deus diz assim: por que você vai pegar isso? Não é seu. Não, mas eu estou precisando muito. Senhor, mas eu estou muito carente. Eu tenho necessidade disso, eu acho que eu não consigo viver sem isso. E aí o Espírito diz assim, mentira. Mentira, primeiro que você consegue viver sem isso, porque não é isso que resolve a sua vida. Segundo, é que isso aí está mentindo para você e você está acreditando. Isso significa para nós que no fundo, religiosos ou não religiosos, evangélicos ou não evangélicos, todos nós aqui temos um problema. E é um problema dessa carência, dessa falta que mora dentro da gente. E a gente está diante de duas alternativas. Ou a gente ama a Deus, que concede os desejos do nosso coração, ou a gente ama os desejos do nosso coração e acaba transformando Deus num ídolo. Se você está correndo atrás de satisfazer esse buraco do seu coração, e correndo atrás de uma divindade que dê para você isso que vai te resolver, pelo menos na sua opinião, você não está buscando a Deus. Você está buscando um ídolo para resolver o seu problema. A sua carência, a sua falta, a sua necessidade, quiçá o seu desejo, a sua ganância, a sua ambição. Agora, se você cai de joelhos diante de Deus e diz, Senhor, eu tenho uma carência, eu tenho uma falta, eu tenho uma necessidade, eu tenho um desejo, eu tenho uma ambição, mas eu sei que nada do lado de fora de mim resolve isso. É só uma obra do Teu Espírito Santo dentro de mim que resolve. E eu me entrego nas Tuas mãos, não somente eu, mas tudo que eu tenho, e disponho para o Senhor. É triste ver como o nosso país está se tornando cada vez mais religiosamente evangélico. E trazendo para dentro dos templos evangélicos
um monte de Adão com um verniz da cristandade. Eu peço a Deus que esse nosso contexto seja um contexto em que nós legitimamente estejamos a fazer a oração, dizendo: Senhor, transforma-nos de Adão em Jesus Cristo. A nossa vida está nas tuas mãos. Faz uma obra do teu Espírito dentro de mim, dentro de nós. Eu oro a Deus que quando Deus percorrer a terra com os seus olhos, encontrem a você e a mim, não entre os religiosos iludidos, mas entre aqueles que são de fato filhos de Deus, em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.